Graça e paz, meus amados, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de nosso Deus, a paz de nosso Deus, a paz de Cristo Jesus. Pela misericórdia de Cristo, mais uma vez nós vamos trazer um videozinho aqui da Palavra de Deus, uma pregação aqui pertinente ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, nós vamos falar um pouco, vou fazer uma breve leitura aqui, sobre alguns pontos que as pessoas têm afirmado nestes tempos, nesses últimos dias, coisas que elas têm falado que não se concretizaram. E essa pregação é uma pregação para nós, todos aqueles que se dizem cristãos, crentes, servos de Deus, servas de Deus, aprendemos a dar ouvidos às palavras de Deus, o que a Bíblia diz, porque Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra diz que esse evangelho do reino, essa palavra será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. A palavra de Cristo, Jesus, ele disse que a palavra irá julgar no último dia. Então nós vemos que a palavra, as escrituras sagradas, elas permanecem firmes e vão permanecer firmes até a vinda de Jesus. Amém? Até a volta de Jesus. Amém? Então nós vemos que a Bíblia diz: não desprezes as profecias. O apóstolo Paulo citou isso, usado pelo Espírito Santo de Deus. Não desprezes as profecias. Nós não podemos desprezar as profecias. Porém, primeiramente as profecias bíblicas, essas de maneira nenhuma nós devemos desprezar, porque vão acontecer e vão se cumprir. Mas, pertinente a revelações que o homem traz, profecias, revelações que o homem e a mulher traz, nós temos que analisar, nós temos que se acautelar, porque existem coisas falsas que são reveladas, que são faladas, e da mesma maneira que aparecem esses falsos profetas, essas falsas profetisas, eles somem. Aparece, some, depois aparece de novo, e muitas pessoas estão lá: ó, que bênção, glória a Deus, mas não vê que são profetas falsos, profetizaram mentiras. E a palavra de Deus diz: quando um profeta profetizar e a tal profecia não acontecer, saiba que o tal profeta é falso. Eu não tenho falado por meio dele. Então é bíblico. Amém? Então vamos prestar atenção num ponto que nós vamos falar aqui, dito do povo, que o povo tem falado. E também algumas coisas que os profetas que estão aí, alguns profetas têm profetizado. Amém? Então presta atenção. Nós vemos coisas que já foram derrubadas aí, que são falatórios humanos, e nós vamos entrar para a palavra, amém? Então, nesses últimos dias aí, nós vemos que quando esse vírus que está sobre a Terra, esse coronavírus, Covid-19 chegou, foi falado assim: isso daí é só uma gripezinha. E nós vemos que não é. Não é, porque tem matado pessoas no mundo inteiro, e tem matado pessoas no Brasil, tem matado pessoas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares. Alguns países mais, alguns países menos. E as pessoas nem sabem ao certo quando que isso vai parar, vai diminuir. Amém? Então presta atenção, existem pessoas, eu não vou nem entrar em mérito, que não acreditam. Amém? Só que assim, as pessoas estão aí vivendo uma vida baseada em fake news, em internet, em computadores, muitas vezes com as suas vidas trancadas só na barra de rolagem do celular, não sabem das coisas espirituais, que são as principais, e não sabem nem o que está acontecendo aí no meio das grandes empresas multinacionais, empresas perdendo milhões, empresas grandes perdendo milhões, e segundo esses tais falando assim: não, isso daí é boato, isso daí não é verdade não. Irmão, eu, pela misericórdia que trabalho numa empresa multinacional, eu sei o que eu estou falando. Ninguém vai ficar perdendo milhões e não vai investigar por causa de boato, por causa que os outros falaram, por causa que a mídia falou, a televisão tá pondo pânico, porque é isso, porque não é aquilo. Irmão, ninguém vai ficar perdendo milhões por causa disso não. Ninguém vai ficar fechando empresas grandes por causa disso não. Ninguém vai ficar contratos aí, que eu tenho presenciado, pode se quebrar contratos aí e a empresa pagar 35 milhões para outra porque estão espalhando boato. Meu irmão, não é assim não. Essas empresas, esses grandes empresários, eles têm equipe para investigar, para analisar o mercado, para ver o que está acontecendo, para ver se os hospitais estão cheios mesmo ou está vazio. Então tome cuidado com essas
coisas que vocês falam sem saber. Você sabe, você foi ver, você analisou, você sabe, você foi lá em todos, você pesquisou, você sabe? Ou você está indo pela conversa dos outros? Então, não entre nesse mérito não, vai orar, vai interceder, vai buscar, amém? Aí em Jesus. Nós não vamos nem entrar por esses méritos aí, porque a palavra diz, deixa os mortos enterrar seus mortos, vem e me segue. Ou seja, pessoas que estão mortas espirituais, pessoas que vivem indo pela conversa dos outros, falam coisas erradas, errôneas, que não se cumpre, cada hora fala uma coisa, amém? Então não é assim que aprendemos de Cristo, amém? Olha o que a palavra diz. Vamos já entrar na palavra. Olha o que falaram e nós vamos entrar na palavra, o que a palavra diz, amém? Falaram que era só uma gripezinha, tá aí. Nós vemos que não é. Tem um monte de gente morrendo, amém? Eu particularmente conheço pessoas que morreram e conheço pessoas que conhecem pessoas que morreram. Então nós vemos que cada hora que nós vemos aí os irmãos, as pessoas, outros que nós conhecemos somente de Facebook, compartilhar que perdeu o tio, o pai, a mãe, primo, prima, o vizinho. Então é triste. Então nós vemos que não é só uma gripezinha, é algo sério da parte que veio na terra, claro, e está se cumprindo o que a Bíblia descreve. É tudo cumprimento da palavra, amém? Queira o povo ou não. Então vai se cumprir, mas não é só uma gripezinha, é algo que veio e já está matando milhares de pessoas no mundo, amém? Falaram que aqui no Brasil é um clima quente, não ia morrer ninguém. E aí? Já passou de 11 mil mortes. E aí? Mais uma palavra levada ao vento, derrubada. Palavra falsa, palavra de quem quer falar e não sabe de nada, amém? Não, isso aí é só lá na Europa, isso daí é na China, no outro lado do mundo e na Europa, não tem nada a ver com o Brasil, aqui é outra realidade. E aí? Chegou no Brasil aí, 11 mil mortos, mais uma palavra derrubada pela verdade, né? Derrubada pelo que está acontecendo. Essa doença só mata velho, e aí? Vários jovens morrendo. Não, mas só mata quem tem problema respiratório. E aí? Várias pessoas que não tinham nada de problema respiratório e morreu. E aí? Aí, né? Isso daí muitas vezes são pessoas do mundo. Então não tem Deus no coração, não tem Jesus na vida, não tem o evangelho verdadeiro, genuíno na vida. Então falam coisas que não sabem. Amém? E quando se diz dos profetas aí, que se dizem profetas? Esses homens aí que não aceitam a palavra, não aceitam o evangelho, vêm querer debater, vêm querer ir contra aquilo que a Bíblia diz, se falam profetas, se dizem profetas, profetiza, está todo na desobediência, boa parte aí na desobediência, indo contra o evangelho de Cristo, mas na hora de dar as profecias, fala que Deus fala com ele, que Deus falou com ele na madrugada, que Deus revelou, que Deus mostrou, e seus áudios, os seus vídeos aí, passam aí pelo Brasil inteiro, as suas profecias chegam aí falando que vai se cumprir e não se cumpre. E aí? Olha só, tempos atrás aí, há uns 2 meses atrás aí, uma mulher profetizando aí, hoje à meia-noite Deus está falando Xamanaia, Xamanaia, Xelebanaia, que o vírus vai embora. E aí? 2 meses passou. Hoje à meia-noite não vai morrer mais ninguém. E aí? 2 meses se passou. E aí? Cadê o profeta? Apareceu para falar? Não apareceu, porque são profetas falsos do diabo, que não procede de Deus. E o outro que falou, não, dia 8, a grande escuridão da terra, o sol não vai dar luz, vai se escurecer dia 8. Irmão, essa profecia é algo bíblico, vai acontecer. A palavra diz, está lá no Apocalipse, quem é cristão, não vou nem para falar quem é do mundo, porque quem é do mundo não quer saber das coisas de Deus. Então, é como Paulo fala, tirai dentre vós esse iníquo, julgai os de dentro, que Deus vai julgar o mundo. Os de dentro tá pior do que muitos que tá no mundo. Presta atenção, os de dentro tá tudo desgovernado, sem ter o Espírito de Deus em sua vida. E vai falar a pregação, fala, irmão, você tá julgando. Irmão, julgando, nós estamos pregando a palavra, julgando é ficar no portão falando da vida do ímpio, falando da vida de um irmão, falando da vida dos outros. Nós estamos pregando os erros a qual o povo está cometendo, porque estão cegos, e a palavra diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, cairão no buraco. E aí? Aí falaram que dia 8 a terra se escureceria, ficaria 3 dias de escuridão, e aí? Dia 8 passou, pereceu, não aconteceu. A Bíblia diz que o sol não dará a sua luz, a lua tornará-se negra como silício, está em Apocalipse, mas que dia? Não convém a nós saber os dias, as estações, os meses, o ano? Não, Deus me falou, Deus revelou, e aí?
várias pessoas falando, não aconteceu, profetas do diabo, profetas falsos, porque a nós, Deus não revelou, não falou que dia que vai acontecer isso, é só nós vemos os sinais e perseverarmos na palavra, no evangelho, não é no eis que eu te digo, é os que eu te falo, é obedecer às escrituras sagradas, a palavra, amém? Aí, eu vou ficar no monte de jejum e só vou descer do monte enquanto Deus destruir o vírus. Cadê as pessoas que estão de jejum aí há 20 dias atrás, há 30 dias mais? Não aparece mais vídeo mostrando a situação? E aí, não parou? Cadê o jejum? Cadê? Ia ficar no monte até o vírus parar. O vírus não parou, e aí? Irmão, e aí, o que aconteceu? Me responde. Porque na hora que fala, olha que benção, irmão, é porque o povo não entende a palavra. Irmão, nós estamos vivendo um período apocalíptico, um período do apocalipse. Irmãos, claro que muitas coisas virão ainda, mas quando Pedro pergunta a Jesus, qual sinal nos dá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus começa a explicar, Mateus 24, que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganará muitos e terá temores de terra, nação contra nação, reino contra reino, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, tá aí, ó. Jesus Cristo homem, Henri Cristo, Reverendo Mu, muitos outros que apareceram aí, vários falsos cristos no mundo, e falsos profetas vendendo cura, vendendo pé de feijão. Olha, esse pé de feijão tem testemunho que cura coronavírus. Meu irmão, Deus, Ele cura de graça. Deus, Ele cura o seu servo, a sua serva, aqueles que o buscam de graça. Deus não cobra por cura. Você não tem que pagar para receber cura. De graça receber. Jesus falou, ide por todo mundo, ide, anunciai a palavra, anunciai o evangelho. Jesus falou, curai os enfermos, limpai os leprosos. De graça recebeis, de graça dais. De graça, não tem que pagar, não tem que fazer voto, não tem que fazer sacrifício, não tem que entrar na campanha, de graça. De graça recebeis, de graça dais. E os falsos profetas, tá aí, tudo cumprimento da palavra, tudo se cumprindo. Então, pelo povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, eu sararei a terra. Meu irmão, presta atenção, vai lá ler todo o capítulo. Vai lá ler todo o capítulo, está falando do primeiro templo de Salomão, meu irmão. Está falando do templo de Salomão, se o povo se humilhasse, entrasse ali na presença de Deus, Deus não traria o mal sobre a terra. E o templo foi destruído, e aí? Deus falou, se ouviria a oração do povo neste local, o templo foi destruído lá atrás, e aí? E aí? Aí construiu o segundo templo, destruído, e não quer dizer então que Deus não vai ouvir, meu irmão? Deus não vai parar o apocalipse e de se cumprir o número de mortos determinados por ele, porque nós estamos orando. Irmão, quer dizer que eu não tenho que orar? A palavra diz orar sem cessar. A palavra diz para que nós venhamos orar um pelos outros, orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maldizem, pelos ímpios, pelos justos e pelos injustos, porque Deus é misericordioso e faz que o seu sol e a sua chuva desça sobre os justos e injustos. Nós temos que orar por todo. Pedir a Deus a misericórdia por essas vidas, mas pedir para Deus que venha convertê-las, que elas venham abrir o coração, venha produzir em suas vidas frutos dignos de arrependimento. E essa é a vontade de Deus. Nós oramos por todas as vidas, pelos enfermos, por todos. Mas, meu irmão, e que se cumpra a vontade de Deus. A vontade de Deus está se cumprindo. Se nós subimos um monte, Deus não vai cessar. Deus não vai cessar porque você subiu no monte ou porque você jejuou. Vai se cumprir, está se cumprindo a palavra de Deus. O Apocalipse não vai cessar. Senhor, misericórdia, eu estou clamando, Senhor, não envia o anticristo não envia Satanás, não envia a marca da besta. Isso vai acontecer, é bíblico. Não adianta você estar envolvido lá. Irmão, nós temos que ter gente da política no evangelho, que é outra pregação, nós vamos pregar em breve. Nós temos que ter gente cristão na política para lutar contra as coisas, contra o evangelho, lutar contra o anticristo. Irmão, não é essa luta, não é carnal, não é através de voto, não é através de partido político. Essa luta é através, quanto o anticristo, nós venceremos espiritualmente, através da prática do evangelho. Nós vamos vencer ele espiritualmente, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo a iniquidade e ressuscitando com Deus. Amém? Então, olha quantas coisas
o povo tem falado e não tem acontecido. Por quê? Porque são pessoas que são ímpias, são pessoas que não servem a Deus, são pessoas que se deixam levar. Quando nós começarmos a obedecer o que a Bíblia pede, o que Jesus deixou nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que nós vamos ter direções de Deus para não se lamearmos com essas práticas pecaminosas, com essas revelações falsas, com essas coisas humanas. Amém? O povo hoje adora mais o homem do que a Deus. Irmão, nós vamos pregar em breve aí, trazer uma pregação sobre o governo anticristo, e nós vemos biblicamente que o anticristo ele vai vir para ser um líder global, um líder mundial. E quando ele vier, a palavra diz, quando dirão que haverá paz e segurança, então haverá repentina destruição. Então o povo vai dizer, a paz, a segurança, as coisas mudaram. Esse é o cara, esse é o verdadeiro governador, o verdadeiro presidente das nações, o verdadeiro político. Esse é o verdadeiro homem de Deus. E nós vemos que é o anticristo. E muitas vezes quem vai eleger e quem vai ajudar ele chegar, que ele vai chegar de todo jeito, isso é bíblico. Mas quem vai ajudar é o próprio povo que está dentro da igreja, que não consegue ser justo, é partidarista, defende mais o partido, o homem, o voto do que a Deus, e não consegue enxergar o que é justo e o que é injusto, fica mais do lado do homem do que do lado de Deus, e nós temos que sempre ficar do lado da justiça, da palavra de Deus. 1 Coríntios 6,9 diz que os injustos não vão entrar no reino do céu, amém? Então nós temos que ser justos. Então, meu irmão, não dê ouvido. Não dê ouvido a esses espíritos enganadores que estão dentro da igreja trazendo doutrinas falsas. Saia de se lamear com as práticas pecaminosas deste mundo. Fuja da aparência do mal. Vamos nos santificar, vamos nos purificar. Vamos voltar ao evangelho da verdade. Vamos permanecer no evangelho da verdade. Olha o que a palavra diz, que os irmãos venham meditar em vossos corações. A palavra diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Então, a palavra diz, não creiai em qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos enganadores têm entrado no mundo. Então estão aí, com seus ditos falsos e com as suas revelações falsas, e o povo defende, o povo ama, o povo idolatra, o povo soma, o povo olha, homem de Deus. Vamos voltar à palavra, vamos voltar ao evangelho, vamos fugir da aparência do mal, vamos nos santificar, nos purificar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra diz em Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. E hoje o que mais tem é pessoas dando ouvido a fake news, dando ouvido a conselhos dos ímpios, defendendo homem, defendendo mulher, defendendo líderes, defendendo falsos profetas, do que dar ouvido às palavras de Deus. Vamos voltar ao evangelho. Cuidado com essas revelações falsas. A maior revelação é a Bíblia, é a Escritura Sagrada que não vai passar. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de nosso Cristo, a paz de nossos Deus. Amo a todos em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.